Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para as nossas dicas de hoje? Espero que sim, porque hoje eu já vou começar com uma questão polêmica. Quem nunca ouviu falar que salto alto e roupa justa causam varizes? Acho que todo mundo, Cá. Esse é o pesadelo de muitas mulheres. Por isso, eu fui conversar com um especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas. É hora de ver o que é mito e o que é verdade. Não percam! Além disso, vamos falar de algo que eu tenho certeza que todo mundo adora: animais de estimação. E para isso, eu vou ter a ajuda de um adestrador. Mas não vou contar tudo não, vocês vão conferir já já. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Lei Dicas! Oi, meus amores, bem-vindos a mais um Lei Dicas e hoje eu trouxe dicas simples, mas que vão resolver muitas coisas aí na sua vida. E com uma coisa simples que eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem em casa, que é uma colher. Isso mesmo, uma colher normal de comer sopa que você utiliza aí na sua casa para se alimentar. Mas hoje nós vamos usar ela para estética. E como? Eu vou ensinar agora, tá? Com uma simples colherzinha dessa aqui, você consegue deixar o seu rosto ainda mais lindo, principalmente de manhã. Sabe aquelas horas que você acorda com o seu rosto todo gordinho, todo inchado? Então, se você utilizar uma colher gelada, você vai conseguir fazer com que esse inchaço diminua mais rápido. Então, como que é para você fazer? Qual que é o truque dessa história toda? Ou você deixa a sua colher dormindo na geladeira, ou você pega de manhã um copinho cheio de gelo e coloca a colher lá, seca ela um pouco e aí você vai passando no rosto com a parte de trás dela assim, ó, principalmente na área dos olhos, que é onde fica mais, né? É só você pressionar e segurar ela por alguns segundinhos. E aí você vai fazendo em toda a área do rosto onde é inchado. E aí, se ela esquentar, porque como a nossa pele é quente, ela pode esquentar, você coloca de novo ela lá no copinho de gelo e aí vai aplicando no rosto inteiro. Pode ser que o resultado não seja imediato, mas vai dar resultado mais rápido. Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica é que esse mesmo truque pode ser usado para desinchar as espinhas. Então, você que tem problemas aí de espinhas internas, como eu, por exemplo, a maioria das minhas espinhas são internas. E aí, fica aquela inchada, uma região bem grande inchada. Então, você pega a colher gelada, aplica, segura, segura, segura. Ela vai ajudar a desinchar e até tirar aquele vermelhidão. Aquela vermelhidão, né? E aí vai funcionar com certeza. Outra coisa que também serve para espinha, só que aí não é a colher gelada, é a colher morninha, não é quente, tá? Para não queimar o rosto. Você esquenta um pouquinho de água, coloca a colher lá, vê se não tá queimando. E quando a espinha tá madura, tá com aquela parte branquinha, você coloca a colher e ela vai ajudar a amolecer aquilo para você conseguir tirar. Então, facilita um pouquinho aí para você nessa questão também. E a última dica é para você que tá fazendo aquela limpeza de pele em casa, fez uma esfoliação e ficou com os poros dilatados. Geralmente os poros se dilatam mais aqui na região dos olhos. E aí é só você pegar a colher gelada também, um gelinho aí de novo, e colocar em cima dos poros. Isso vai ajudar com que eles também se fechem e sua pele fique mais linda. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e façam aí para vocês verem, dá certo sim. Um beijo e até o próximo Lei Dicas!
Oi pessoal, oi mulherada, olha só onde eu estou com o Dr. Renato Ribeiro, cirurgião vascular. Tudo bem, Dr. Renato? Tudo bem, vocês? Tudo jóia? Tudo bem também, obrigado, por nos receber. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Tentando ajudar um pouco essas mulheres tão vaidosas aí. Vaidosas. E por falar em vaidade, nós que não saímos de casa sem um salto alto, sem uma calça jeans mais colada, aquela roupa que te deixa linda, até que ponto isso faz tão bem pra gente? O doutor vai explicar pra gente por quê que muitas vezes essa parte, usar salto alto, roupa muito colada, pode fazer mal. Conta pra gente, doutor. Foi bom você ter perguntado sobre isso, porque é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe em nosso consultório. As mulheres têm essa dúvida realmente sobre salto alto e roupa apertada. Roupa apertada é um mito, né? Então pode usar sua calça jeans, sua roupa que não tem comprovado nada que isso surta o efeito de desenvolver vasinhos ou varizes. Tá. O salto alto também, o que acontece muito é que a maioria das mulheres que trabalham numa mesma posição, seja horas em pé ou horas sentado, usa-se o salto para trabalhar. E eles acabam relacionando o salto ao surgimento de vasos e varizes ou vasinhos que seja. Também é um mito, né? O que pode acontecer é que o fato da mulher ficar muito tempo em pé, esse é um dos fatores de risco para desenvolver varizes e vasinhos, né? O salto alto, o uso a longo prazo pode encurtar um pouco a musculatura, muda a fisiologia da pisada da mulher. Isso é muito comum. As mulheres que ficam o dia inteiro de salto alto, chega no fim de semana, vai colocar um salto mais baixo ou uma rasteirinha, começa a ter dor na panturrilha, pela mudança da anatomia na pisada. Então, assim, não é que vá surgir varizes, né? Mas assim, é a mudança mecânica da pisada da mulher. Entendi. É uma dor muscular que geralmente ela tem quando põe um salto mais baixo. Ela já pensa, estou com um problema de circulação, né? Mas estudos não tem nada que comprove a relação salto alto e surgimento de varizes. Olha, tá vendo, gente? Um mito, né? Na verdade, era uma dúvida que eu levo comigo também. Acredito que você de casa também, então já sabemos que é um mito. Mas, doutor, se eu tenho em casa, né, familiares que já têm varizes, eu também tenho essa probabilidade de vir a ter? Sim. O que se sabe hoje em dia é que a genética, a pessoa tem que ter história familiar. Ou seja, tem que ter no seu gene, aquele gene precursor de varizes aí. Não só isso é necessário, né? A pessoa também ao longo da sua vida tem que ter alguns fatores de risco associado ao fator genético. Até eu acabo brincando com os meus pacientes que é como se fosse uma mistura de bolos. Tem que ter o fator genético e os outros ingredientes aí que seria os fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? O fato de ser sedentário é um fator importante. Como eu acabei de dizer, pessoas ao longo da vida que trabalham longos períodos em pé, longos períodos sentado, que ficam na mesma posição, que movimentam um pouco as pernas, porque isso acaba alterando a fisiologia do retorno do sangue para o coração, porque o sangue ele é bombeado pelo coração para as pernas, para os membros, né? Vai para a periferia e esse sangue precisa voltar e tem toda uma certa estrutura responsável para mandar de volta para o coração. Quando você fica na mesma posição parado, toda essa estrutura é comprometida, as veias começam a se dilatar, começam a ficar tortuosas, esse sangue acumula nesses vasos e acabam dilatando e se tornando varizes, causando problemas no futuro. O uso do anticoncepcional também, hormônio é um vilão aí, né? A obesidade, então assim, o controle de peso é fundamental, manter uma vida saudável, fazer
uma academia, uma atividade física, isso é rigoroso. Gravidez, né? Tabagismo, o cigarro também é um dos vilões da nossa especialidade, porque compromete tanto a parte de veias, principalmente as artérias, os pacientes acabam tendo problemas graves, né, de circulação. Então, assim, é um pouquinho da genética, um pouquinho dos fatores de risco, associado e, infelizmente, a doença venosa acaba surgindo ao longo da vida. Olha só, gente, mais uma dúvida, né? Mas, doutor, com quantos anos eu já tenho que começar a me preocupar se eu tenho varizes? Né? Porque, assim, eu vejo que tem muita gente que passa desapercebido, não se cuida, né? Aí lá na frente que isso vira trombose. Olha, o que acontece? Eu já tive a oportunidade de tratar pessoas jovens dos seus 16 anos, 17 anos com varizes. Então, assim, a genética influi muito. E muitas vezes os pacientes acabam nos procurando num momento, num estágio mais avançado da doença, né? Isso, ao longo da doença, é evolutivo. Começa primeiramente com um quadro de inchaço, aquele desconforto no fim do dia. Então, sim, o check-up vascular deveria, todo paciente, quando tem esses primeiros sintomas, um inchacinho no fim do dia das pernas, aquele desconforto para dormir, cãibras, que é muito comum, né? Procurar um cirurgião vascular, fazer um check-up. Porque acontece que ao longo do tempo, eles só nos procuram quando está já com as complicações. E aí já quer o resultado, né? O tratamento imediato. Essas complicações como varizes já de grosso calibre, ou uma varize que inflamou e que se tornou uma flebite, né? Ou até mesmo a formação de trombos dentro dessas varizes, podendo evoluir num estágio mais avançado, uma trombose. Aquelas pernas já manchadas, com aquela mancha castanha. Então, assim, dentro da doença venosa, são classificações que nós determinamos para os pacientes, que vai desde uma classificação 0 até uma classificação 5, 6, resumindo, né? Mas, infelizmente, o paciente acaba vindo quando tem dor, e muitas vezes já é num quadro avançado. E a prevenção é o melhor remédio em tudo, né? Na doença venosa seria a principal fator para diminuir essas queixas futuras de complicações, né? Entendi. Então, gente, tá vendo? Muitas vezes a gente espera acontecer, né? Esse é o nosso problema. A gente espera, não tem variz, então eu não preciso, né? Não tô inchada, minha perna, ou se tá inchada, de repente um exercício que eu fiz a mais, mas sempre tem que ter o cuidado, né? E em casa eu consigo, além da boa alimentação, da alimentação saudável, da prática de exercício, tem mais alguma recomendação que, né, você possa dar assim em casa? Você já consegue fazer alguma coisa ou não? É só, infelizmente, olha, não tem. As mulheres, quando eu acabo orientando, principalmente o uso de meia elástica, elas são meio que relutam com essa ideia. A meia elástica é uma boa maneira de prevenir aquelas pessoas que ficam longos períodos em pé. Não vou dizer que ela não vai aparecer varizes. Isso é muito difícil, não posso estar afirmando isso, né? Mas ela melhora muito queixa de inchaço, edema, então os pacientes ficam bem confortáveis com isso. Mas em casa, no trabalho, o uso da meia é uma coisa que seria de bom tom as pessoas fazerem uso, né? O controle de peso é fundamental. Quando a gente toca nesse ponto, quando a gente mexe na vaidade, não é fácil. Não, né? muitas vezes dói na pessoa. Dói. O uso de anticoncepcional, muitas vezes a pessoa tem a opção de estar trocando, porque tem pílulas de diversas dosagens de hormônio. Então, assim, eu sempre oriento conversar com um ginecologista. É só para evitar, é só para ser mesmo anticoncepcional. Você tem um ovário policístico, você tem uma dismenorreia, você tem uma dor menstrual importante. Porque você pôr na balança, que muitas vezes é só para anticoncepcional, você
pode utilizar de outros métodos, porque o hormônio também é um vilão. E se a pessoa, a mulher, que nem você acabou me perguntando da trombose, a associação de tabagismo e anticoncepcional é uma mistura muito fatal. A alta prevalência de trombose, de surgir trombose com essa associação, tabagismo e anticoncepcional. Então, assim, as mulheres que fumam e que usam hormônio têm que ficar atenta, conversar com um cirurgião vascular, conversar com o seu ginecologista e parar com esse vício, que esse vício é complicado. Complicado. Por isso que a gente tem que sempre se cuidar e estar atenta, né, com o nosso corpo. No caso, a gente muitas vezes toma anticoncepcional para se cuidar e muitas vezes você, por estar tomando que você está vendo só um motivo, né, só para prevenir a gravidez, você acaba atrapalhando o desenvolvimento de outra parte, por exemplo, das varizes, né? Então é bem... Na verdade, a gente tem que ir em tudo, todos os médicos, né? Eles têm que ter um equilíbrio, né? Fazer um check-up sempre, sempre, porque infelizmente os pacientes nos procuram muitas vezes num estágio já avançado e que poderia ter sido resolvido bem antes e ter as complicações sido evitadas, né? Uma coisa que é muito constante, a pergunta, isso muito, e eu acho que deve ser uma curiosidade sua, é o quanto a cirurgia de varizes. Isso. Porque sempre tem aquela vizinha que operou, aí a comadre fala, não vou operar porque não adianta, porque volta. Isso. Né? Então, varizes, não é que ela volta. Como assim, a pessoa tem a tendência genética, ela tem aquela varizes. A gente opera, resolveu o problema. As pernas estão livres das varizes. Se ela não mudar os hábitos dela, as veias saudáveis vão se tornar varizes, porque varizes são veias que ficam doentes. Então, operamos, deixamos a paciente livre das varizes, das veias doentes. Mas ela tem veia sadia na perna. Se não mudar o hábito, se não mudar o estilo de vida, as veias boas vão se tornar doentes. Ou seja, vai surgir novas varizes. Não que elas voltaram. Isso também é um conceito meio errado. E é bem legal de falar, né? E é como, por exemplo, você emagrece, se você não comer direito, você vai engordar. Com certeza. Então, tudo é o cuidado, tudo é o se cuidar, né? Muito importante. Doutor, eu já vi, não sei se tem a ver, se eu estiver errado, me desculpe e me corrija. Várias pessoas que estão trabalhando têm aquele suportinho embaixo para a perna. Isso é bom? É bom, ajuda. Principalmente na posição, é muito bom para a coluna também, que você estabiliza a sua posição. Mas o bom e o ideal é você fazer, se você fica muito tempo sentado ou em pé, você tirar uns minutinhos durante o seu trabalho, fazer uma pequena caminhada, você estimular a sua bomba muscular da sua panturrilha para melhorar esse retorno do sangue. Então, assim, ou até mesmo parado, você fazendo um exercício de flexão dos seus pés, uma dorsiflexão dos seus pés, que vai estimular a sua panturrilha a bombear o sangue. Porque o sangue, você ficando na mesma posição, aquele sangue vai ficar parado. É como se fosse um curso de rio. Você muda o curso do rio, aquela água vai ficar parada. E isso vai causar inchaço, desconforto na perna. É muito comum isso em avião, né? As pessoas que acabam viajando longas horas de avião, chega no fim de uma viagem, a meia fica marcada no tornozelo, inchaço, até mesmo de ônibus, né? Então, assim, longos períodos na mesma posição, eu sempre aconselho os meus pacientes, seja viajar de avião ou ônibus, fazer uma caminhada no corredor, se hidratar bem, porque os pacientes acabam esquecendo de tomar água. A água, o fato disso desidrata, deixa o sangue mais espesso, isso também pode causar problema, como trombose depois de viagens de longas horas, né? Longas horas. Fazer esses exercícios e usar meia elástica, né? Eu sou um defensor de meia elástica. Eu vou começar a usar meia elástica, gente. Começar a aparecer no programa aí de meia elástica foi recomendação médica. E eu, como
Eu tenho que dar exemplo. Se você me perguntar se tá de meia, eu tô de meia agora. Tá de meia. Gente, tá vendo? Vida saudável, ela sempre traz só benefícios, Com né? certeza. Tá vendo? Você se cuida, você caminha aos poucos. Tá em casa, finalzinho de tarde, vai caminhar com as suas amigas, com a sua família. Vamos prevenir tanto a nossa saúde, a corporal, a estética, a física, né? E doutor, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha tirado um pouco as dúvidas. Tirou, não só a minha, dos né? espectadores aí. Estou à disposição sempre que precisar. Obrigada, nós agradecemos. Espero ter ajudado vocês aí de casa. E vocês, telespectadores, continuem assistindo Blogueiras na TV. Bom, o assunto de hoje é um bate-papo sobre uma coisa que muita gente gosta, eu sei. Todo mundo quer ter aquele animalzinho dentro de casa, as crianças veem aquele bichinho pequenininho e ficam loucas. Mas não só podemos pegar os animais e tratá-los do jeito que a gente acha que nós devemos tratar. Por isso, hoje eu estou aqui com o Marcos Paulo, adestrador, que vai nos dar dicas, nos ensinar e nos explicar como nós devemos realmente tratar os animais em nossas casas, em nossos lares, né, Marcos? Exatamente. E para começar, já falar nessa questão do adestramento, né? Quando que a gente sabe que a gente tem que adestrar um animal? Vamos lá, então. Bom dia, primeiramente, a todos. A gente adestra o cachorro a partir do momento que ele chega na casa da gente. Então, um vendedor ou um criador de cachorro, ele costuma vender o cachorro com 60 dias, 2 meses. Esse cachorro chegando na casa, a partir do momento que ele chega na casa, a gente já tem que iniciar o processo de adestramento. Como? Ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, ensinar o que pode e o que não pode, evitar ficar pegando esse cachorro no colo, evitar muito mimo, né? Na verdade, que é um dos erros principais hoje que as pessoas fazem é ficar pegando no colo, né? Então, quando o cachorro chegou na casa, a partir desse dia já inicia o papel do adestramento dentro da casa. E isso pode ser feito ali pela família mesmo ou é essencial ter um especialista? Se a família já tiver tido contato com o cachorro, se a família já tiver tido cachorro em alguma época, é mais fácil, entendeu? Mas pode dizer que nunca tiveram cachorro, né? Aí o que as pessoas vão fazer primeiro, procurar lá no YouTube como cuidar do animalzinho. Em algumas vezes dá certo, em algumas vezes não dá, né? Então eu aconselho sempre ou procurar um profissional que possa dar uma base de como iniciar esse processo de educação do cachorro, que a princípio parece difícil, mas com os dias for passando vai ficando gostoso, vai ficando legal também. E é uma coisa legal porque aí o próprio ser humano aprende a lidar com isso. Como que você trabalha especificamente assim? Você trabalha com o animal só especificamente ou você também faz um trabalho com os donos do animal? Então, hoje a gente pode dizer que 90% dos problemas comportamentais dos cães são introduzidos pelos seres humanos. Então, o cachorro vai para casa, ele não sabe de nada, ele não sabe o que fazer. Então, a pessoa, ela acha que com chute, com grito, jogando água, fazendo algumas coisas assim, vai educar o cachorro. Não, ela tem que partir de um princípio que se tiver um sofrimento, a questão de educar esse animal vai ser pior. Então a gente tem que tentar educar ele da forma que gere menos sofrimento nele. E consequentemente também não vai gerar sofrimento na família, né? Porque ninguém quer um cachorro pulando, ninguém quer um cachorro fazendo xixi na casa inteira. Então hoje quando
Vamos dar um exemplo, se você pega um cachorro já adulto e leva para sua casa. Esse cachorro, quando ele chega na sua casa, ele não conhece nada lá. Aí você pega e tranca ele lá no fundo do quintal. Nossa, de um cachorro que estava livre, agora ele está se vendo trancado. Então ele vai começar a apresentar algumas alterações. Então seria muito interessante chamar um profissional para casa, porque um profissional vai poder orientar a família, orientar todos na casa e aí, consequentemente, vai ter uma melhora gradativa no processo de educação desse cachorro. Ótimo! E aí tem muita questão também, assim, da energia. Nós, seres humanos, nós passamos energia pro cachorro, tem essa troca? Tem, com certeza. O cachorro percebe, né, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está nervoso. Ele tenta fazer de tudo para te agradar, né? Mas da forma dele. Se você também ensinar ele como agradá-lo, entendeu? Como deixar que ele faça o papel dele, né? Então a questão da energia, ela é muito fundamental em vários fatores da vida da gente, mas nessa parte com o animal da gente, você vê que é mais forte, que o cachorro cai naquela questão que eu falei para você. O cachorro perdoa, a gente briga com ele, ele volta para querer tentar fazer as pazes com a gente. O ser humano já é mais difícil disso acontecer, né? Você acaba discutindo com o ser humano ou teve um desentendimento, às vezes para sair uma palavra de um perdão é mais difícil. Com o animal não, você briga com ele, daqui a pouco ele volta, ele quer o seu carinho, ele quer o seu cuidado. Então a questão da energia é fundamental, você passar uma energia boa para o seu animal, óbvio que você vai ter um retorno disso também para você. Eles são extremamente sensíveis, então, né? Eles são sensíveis e eles são bons captadores de energia, né? Sim. Eles captam tanto a energia do dia, das árvores, disso tudo, porque está interligado na natureza, né? Embora muitas pessoas não acreditem, o ambiente influencia muito no nosso comportamento. Sim. E no comportamento dos animais. Com certeza. E agora, para finalizar com chave de ouro, deixa uma dica para todo mundo que está em casa, para mim também que tem o cachorro. Qual que é a melhor situação? O que a gente pode fazer para deixar um animal feliz? O principal é você conseguir ter um domínio dele, né? Ter um domínio sobre ele de manter ele equilibrado. Como? Toda vez que chegar em casa, evitar fazer festa para o cachorro. Chegar um pouco mais quieto, abre o portão, dá uns 5, 10 minutos para esse cachorro se acalmar. Você vai ver que ele vai se acalmar mais. Aí sim, pega um biscoitinho, faz festa para ele, faz sentar. O cachorro ele precisa ocupar a mente dele com algumas coisas. Se é um cachorro que não tem brinquedo no quintal, se é um cachorro que ninguém passeia com ele acaba procurando coisas para fazer na casa, cavar buraco, começa a morder banco, morder as coisas. Então, desde a hora que você chega na sua casa, você tem que dar uma atenção para ele. Mas quando chega, você chega quietinho, deixa ele se acalmar, abre as portas, deixa ele se movimentar por dentro da casa, porque o cachorro é fundamental que ele ande dentro da casa, porque a casa passa a não ser um elemento surpresa. Sim. E os passeios, né? Quem passeia com o seu cachorro tem um retorno melhor dele. Aquele que chega do trabalho cansado, que chega estressado, quando consegue passear com o cachorro, você vai ver que o seu cachorro está feliz, você acaba esquecendo os problemas. Então a dica é, passeie com seus cachorros, dê uma atenção para eles, que vocês vão ter ótimos cães em casa. Perfeito, muito obrigada, Paulo. Espero que você tenha gostado de participar aqui do Blogueiras na TV. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, né, gente? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Mas não fiquem tristes, em breve estaremos de volta. Um beijo e até o próximo programa.